E aí eu quero chamar aqui no palco a pessoa que eu não conheço, outra pessoa, não conheço, que lidere de forma tão magistral, que lidere de forma tão espetacular, e ao ponto dele não ter um time, ele não tem funcionários, ele não tem gestores, ele tem um exército. E não é qualquer exército, é um exército mega, pronto para o que der e vier. No nível, e eu não estou sendo metafórico, estou sendo específico, no nível que eu nunca vi. O nível de comprometimento do exército desse cara, o nível de entrega, o nível de resultado, o nível de compromisso desse cara, me inspira e me faz dizer, me mostrar o quanto eu sou de fato idiota nesse aspecto também, que eu me julgava muito bom. Então, eu quero que você receba, não é nosso funcionário, não é nosso parceiro, não é nosso consultor, hoje é um amigo. Ele começou como meu cliente de coaching e se tornou um grande amigo, realmente um grande amigo, que tem uma história louca, que pode te poupar milhões de reais. Quem quer poupar milhões de reais? Eu quero o grito, quem quer? E quem quer aprender com eles, liderar uma equipe que produz milhões e milhões? Então, eu quero uma grande salva de palmas para Leandro Moreira. Boa noite a todos. Vou tentar acostumar com a ideia do palco. Quero iniciar dizendo que é uma alegria imensa, é uma honra indescritível ouvir isso de quem eu admiro, de quem é uma referência para mim, de quem é um mentor para mim. Então, estar aqui essa noite para poder compartilhar um pouco é uma imensa honra. Eu espero poder contribuir um pouco, até porque a Febracis contribuiu demais na minha vida. E muito mais do que isso, o Paulo contribui hoje com muitas coisas e muitos conselhos. Eu aprendi na minha vida que conselho vale muito. Existe uma diferença entre você ouvir uma opinião de um colega e um conselho. Pessoas ouvem muitas opiniões, mas um conselho pode mudar completamente a sua vida. Antes de falar um pouco sobre liderança, eu gostaria de contar um pouquinho da minha história, se vocês permitirem. Eu nasci em Niterói, sou de Niterói, no Rio de Janeiro. E durante a minha juventude, eu morei próximo a uma comunidade chamada Vindouro. E meus pais tinham uma condição bem simples. A gente morava com certa dificuldade, nunca faltou nada, mas era tudo muito bem limitado. E ali, a gente foi crescendo, eu vou tentar encurtar bastante a história, até que com 15 anos eu comecei a trabalhar. E eu queria trabalhar em qualquer lugar, qualquer oportunidade. E eu trabalhei como garçom, e foi um desafio bem interessante. Vendedor de Yakult. Quem aqui já tomou Yakult? Delicioso, né? Como foi um dos primeiros empregos, eu tenho um carinho muito grande. Porque, na verdade, aquilo que você passa, por onde você passa, pode gerar em você um aprendizado. Não importa se você ganha um salário mínimo. A pergunta é, o que você aprende enquanto você está lá? E eu aprendi, trabalhei como garçom, trabalhei como estagiário, trabalhei como vendedor de loja, até que certo momento eu entrei num curso de informática e comecei a trabalhar como vendedor de curso de informática. E a grande verdade é que eu sempre fui muito tímido. E parece, talvez não por estar aqui, mas eu sou. E era um desafio vender. Só que eu comecei a entender que quando era algo ligado a negócios, brotava em mim um sentimento de tipo assim, eu vou fazer isso acontecer. E as coisas começaram a fluir. Durante
primeiros anos eu fui em primeiro lugar naquela rede de curso de informática e fui crescendo. Encurtando bastante a história, eu tive a oportunidade de virar gerente comercial. Depois de um tempo eu virei gerente geral. Até que na época o sócio me fez uma proposta para ter um percentual pequeno. Eu com muita dificuldade tinha comprado um carrinho, que era um Renault Clio na época, aquele hatch, e pagando parcelado. Eu falei, ai meu Deus, acabei de comprar esse carro. Eu falei, não, vou tentar vender aqui para entrar. E tudo, eu estou resumindo muita história, mas tudo foi muito difícil. E eu consegui, e eu lançava desafio. Consegui bater esses números, eu posso crescer assim, e eu fui batendo os números. Até que em 2009, junto com esse sócio que tinha saído dessa rede de escolas, a gente montou a nossa primeira escola, em 2009. Era uma escola de computação gráfica, que ensina a desenvolver aplicativos, várias coisas nesse sentido, site, criar, área criativa, de artes. Beleza. Em 2009 eu montei a escola, junto com ele, e a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, me falaram assim, Leandro, o olho do dono que engorda o gado. Quem já ouviu esse ditado? Você acredita nisso? Eu estou aqui hoje para dizer para você que isso é uma mentira. E eu estou aqui para te dizer que se você quiser ter sucesso, você precisa investir em pessoas. Eu só tinha uma possibilidade, investir em vidas. E ali, muito novo, eu juntei a equipe, 15 pessoas. E falei o seguinte, cara, nós vamos crescer muito. E a gente vai ter criatividade, eu quero a ideia de todo mundo, a gente vai fazer assim. E vamos crescer muito. Na época tinha muitos gigantes. Eu acho que a metade, na verdade, olhou para mim e falou o seguinte, é maluco, retardado, pobre, não tem dinheiro, vai crescer. Claro que não. Mas a outra metade acreditou em mim. E eu comecei a falar, gente, vamos criar isso, vamos criar um nome assim, vamos criar material, estratégia, tudo isso é muito importante, eu vou falar durante a minha fala. Mas acima disso tudo, pessoas. E ali eu comecei, 2009. Eu vou encurtar muito a história, porque eu tenho uma palavra para trazer para vocês. De 2009 a 2013, em 4 anos, nós saímos de uma escola para 16 escolas. De 15 funcionários... De 15 funcionários para 900 funcionários. Aquela loucura que eu falava assim, a gente vai sair na mídia, vai sair tal. Nós saímos em toda a mídia. Record, Globo, Fantástico, Rede TV, Bandeirantes. Falhou? Som, estão ouvindo? Cortou um pedaço? Participamos dos maiores eventos, crescemos. Com exposição, alunos entrando no mercado, tudo acontecendo. Tudo maravilhoso. Onde dentro da empresa havia um segredo. Eu vou estar falando um pouco mais sobre segredo na palestra. Todas as sextas-feiras, a gente reunia a equipe e 2 horas tinha uma escola de liderança. Quando eu comecei com isso, lá no início, falaram assim, que palhaçada é essa? Um monte de gente falou, Leandro, escola de liderança, você vai perder 2 horas de produtividade dos seus funcionários? 2 horas de produtividade dos seus funcionários para você ficar falando aí de coisa legalzinha para a vida deles. E eu sabia que o segredo do crescimento é multiplicar líderes. O segredo do sucesso é multiplicar líderes. Você pode ter uma empresa em qualquer lugar, se um líder seu tiver a sua essência. E aí as coisas começaram a acontecer, até que na época um grupo de estrangeiros eu conheci um grupo de estrangeiros,
e eles quiseram conhecer um pouco mais sobre a empresa. Eles ficaram encantados. E durante um ano e pouco, nós viajamos para um lado, para o outro. Eles não eram milionários. Eles eram bilionários. Um dos donos que tinha contato direto comigo não tinha um avião, ele tinha 3 aviões. Eu preciso que você tenha dimensão, vocês vão entender por que eu estou falando isso tudo, dimensão do que era. As empresas deles eram parceiras diretas da Apple, da Sony, da Microsoft, tudo direto. E eles se apaixonaram pela visão, por tudo, e começaram a me tratar como um filho. Não era negócio o relacionamento que eles tinham comigo, era um relacionamento de filho. E aí eu quero lembrar para você, porque eu contando a história muito rápido, mas eu quero contextualizar que, era um menino que saiu ali da simplicidade e investiu em pessoas e começou a crescer, e eu falei, caramba, que legal. E eu falei assim, cara, mas eu tenho uma missão muito grande por trás de tudo isso, que é uma estratégia minha de crescimento, de transformar vidas, e nós amamos essa missão. E a gente pode fazer essa empresa crescer para o mundo todo. Então vamos. E aí eles falaram assim, poxa, vamos ser sócios juntos, posso entrar na sociedade com você? Pode, vamos crescer junto. Encurtando muito a história, em 2014, eu faço sociedade com eles, dessa minha empresa. E eu assino um contrato de 300 páginas, sem ler uma palavra. Vamos embora, vamos crescer, vamos fazer acontecer, vai ser maravilhoso. Eu vou encurtar muito a história, porque eu tenho mais coisas para falar. A empresa tinha sido avaliada pelas maiores empresas do mundo, e em 4 anos de empresa, nem eu imaginava, mas eu já tinha construído uma empresa avaliada em 120 milhões de reais. Do 0 a 120 milhões de reais. E por isso que o Paulo falou que a minha vida é meio louca, porque foram coisas muito intensas. Menos de 5 meses depois, eu percebo tudo que estava sendo tramado e eu tomo um golpe e perco absolutamente tudo. Eu fui impedido de entrar na minha empresa, mas o contrato protegia, mas eu não li o contrato, não tinha nem a cópia. Eu fui escorraçado da empresa. Os principais diretores que trabalhavam comigo, que eram as pessoas que começaram de baixo, ganhando salário mínimo e estavam ganhando 15, 20 mil. A empresa estava faturando milhões. Eu posso falar aqui abertamente, não tem problema. A empresa estava dando mais de 1,6 milhão de lucro limpo por mês. E aí, a gente toma um golpe desse, e de repente, tudo aquilo ali, e nessa questão toda, tinha um monte de coisa contratual, e eu não sabia nada do contrato, e eu tenho que ficar preso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e uma indignação, toda aquilo. E aí entra uma questão que é, e agora? A pergunta é para mim mesmo, e agora? Você vai ser líder? Como é que você vai fazer? Você perdeu tudo? Você não pode se pronunciar porque o contrato não deixa, você não pode fazer isso porque o contrato não deixa. E aí eu fui procurar advogado, o advogado na época virou para mim e falou o seguinte, Leandro, deixa eu te falar uma coisa, esse contrato é praticamente um estupro, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, cara, mas todo mundo sabe que isso aí é uma mentira, é isso. Ele falou para mim uma frase que doeu e até hoje eu acho até engraçado, mas ele falou assim para mim, Leandro, o direito não tem caráter, vale o que está escrito. Eu falei assim, mas a liderança tem, e esse aqui não é o final da história. O que muitas das vezes não entendem é que às vezes eu vejo pessoas que perdem 10 mil, pensam em se matar ou matar outro, tal. Deixa eu falar uma coisa, tudo isso que aconteceu, e eu estou resumindo muito, teve um traidor
E se você já teve algum traidor na empresa, tem bastante coisa para te falar hoje. Afinal, meu traidor fez perder 120 milhões. Que eu acreditei, que eu coloquei do lado, que eu coloquei na minha casa. Eu vou encurtar mais a história. Eu comecei a entrar numa briga, numa arbitragem judicial, que eu não posso detalhar, aquele negócio todo. Mas com a arbitragem em Paris, onde foram 3 anos absurdamente desgastantes. Só que o que mais doía no meu coração não era nada financeiro, mas era sentir a dor dos diretores que eu trouxe desde baixo e que tinham perdido o emprego. Isso é o que mais doía no meu coração, porque eu sempre amei de verdade aquelas pessoas. E muitas coisas aconteceram, até que há 2 anos e pouco atrás, eu consegui resolver a minha questão da arbitragem judicial. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui tem 3 anos. Eu só vou falar 2 coisas, porque eu tenho mais para falar. 2 coisas sobre a conclusão do caso. Esses mega espertos, extraordinários, tecnológicos, bilionários, com 300 tecnologias e marca, com tudo, que pegaram a escola extremamente lucrativa e poderosa e forte. Todos esses juntos faliram. E de 3 anos para cá, juntamente com esses meus heróis, os heróis são pessoas simples que você acredita, investe, confia e vai trabalhando dia a dia com eles. Eu vou estar falando sobre isso. Juntamente com esses heróis, nós construímos a Zion. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa aqui que eu sei que é algo de business, mas quando você tem uma visão, e no final da palavra eu vou falar sobre visão, muito clara, tudo volta para o lugar certo se você não para na adversidade. E eu preciso aqui agradecer a Deus pela bondade dEle, que em meio a quase o inferno que eu vivi, de perseguição, inclusive de carro, de tudo que vocês possam imaginar, de polícia, porque tinha muito dinheiro do outro lado. E vocês podem entender o que acontece quando tem muito dinheiro do outro lado. Deus me deu força para não perder a visão. Você pode perder tudo, menos a alegria dos seus sonhos e a visão. Se você perde a visão, qualquer adversidade te derruba. E se vocês me permitem, eu vou passar um vídeo de 3, 4 minutos, se não me engano, mostrando o que nesse pouco tempo nós estamos construindo. E é só o início de muito mais que Deus vai proporcionar junto com esses heróis. Pode soltar o vídeo? Somos 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. A tecnologia, a inovação e a velocidade fizeram um mundo repleto de oportunidades. As profissões do futuro estão ligadas ao que gera experiência nas pessoas, entretendo, cuidando, comunicando, facilitando, se divertindo, despertando curiosidades, fazendo publicidade, realizando eventos. Não é mais o futuro. Isso já é o presente. Mas onde existirá esse universo de sonhos que transforma diversão e paixão em profissão? Em uma terra não muito distante, um mágico lugar ensina pessoas apaixonadas, lapidando talentos capazes de realizar
tudo o que puderem imaginar. Sinta a energia desse ambiente lúdico, inspirado no que existe de mais inovador, tecnológico e futurista. Laboratórios planejados para proporcionar o melhor conforto e desenvolvimento, com elevações estratégicas, projetores de alta definição e equipados com as mais poderosas máquinas, processando suas ideias com a liberdade. Você poderá travar batalhas emocionantes nas arenas com os games mais atuais e épicos, relembrando sua infância. Você poderá também desfrutar da realidade virtual com jogos de tecnologia avançada de pura diversão. Há também janelas que podem levar você a qualquer lugar do mundo com um simples toque. Mas você também poderá criar seu mundo interativo da primeira à última fase, desenvolvendo o seu próprio game, dando vida a personagens que desbravam por cenários alucinantes e desafiadores. Até mesmo um card game, onde a estratégia é fundamental para a vitória. Desde o desenho, a modelagem e escultura, aqui você encontrará personagens ultra-realistas que impressionam com tanta perfeição. Sim, somos um centro de aprendizado reconhecido internacionalmente e com um padrão surreal. Imagine aprender técnicas de edição utilizadas nos melhores filmes de Hollywood. Incontáveis alunos no mercado, mega eventos, super premiações, networkings com os maiores profissionais da indústria do entretenimento. Isso faz parte do nosso DNA para proporcionar a você uma experiência única. Esqueça o conceito tradicional de escola. Aqui você aprenderá se divertindo. Assim, você poderá materializar todos os sonhos com técnicas que lhe abrirão novas portas para um mundo lúdico, alegre e próspero. Fantástico, não é mesmo? Mas vocês viram apenas algumas das infinitas possibilidades de um ambiente onde as pessoas amam o que fazem. Afinal, nesse universo, seu sonho é a nossa paixão. A Zion é tudo isso e muito mais. A Zion não se explica, se vive. Grupo Zion, cada vez maior, cada vez melhor. Obrigado, pessoal. Eu fico muito feliz e eu preciso dizer que tudo isso aconteceu graças a Deus e graças ao time de heróis. Sozinho eu não iria construir absolutamente nada. Então hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre ser um líder de heróis. Graças a Deus eu lancei agora um livro, Seja um Líder de Heróis, que está aí fora. E acabei de lançar, para minha felicidade, já entrou como best-seller. E
O que eu quero passar, 100% da venda desse livro, isso é outra coisa muito importante, 100% da venda desse livro é destinado ao Hospital do Graac, 100% da venda. Isso tudo é muito importante, mas o meu desejo maior com esse livro é que alguns conceitos que estejam aqui possam agregar na sua vida. Eu tenho muito que aprender, liderança é algo que a gente aprende diariamente, eu tenho muito a aprender com todos vocês, mas eu acredito que alguma coisa possa vir a agregar. E por isso eu quero falar hoje sobre isso. Queria começar fazendo uma pergunta. Qual a importância, verdadeiramente, da liderança? Qual a importância da liderança? Pergunta por gentileza para a pessoa do seu lado. Qual a importância da liderança? E ouve a resposta dela. Há muitas coisas que podem comprar, ou qualquer outra espécie de concorrência, como tecnologias. Calma aí, estou mudando meu negócio aqui, eu estou sem referência aqui. Como tecnologia, inovação, sistemas, programas, estrutura, etc. Mas pessoas comprometidas e grandes líderes só podem ser gerados por meio de uma visão implantada por um líder inspirador. E nesses casos, o dinheiro é apenas um detalhe. Uma coisa que eu aprendi muito forte é o seguinte: riqueza não gera excelência, mas excelência gera riqueza. Riqueza não gera excelência, mas excelência gera riqueza. Quando a gente fala de entender a mudança na mentalidade, por que muitos aqui sabem que as pessoas que ganham na loteria, mais de 90%, em 4, 5 anos perdem tudo novamente? Por quê? Porque eles não entenderam sobre excelência. Ganharam dinheiro, mas não entenderam. Então a excelência é um princípio, e eu vou estar falando sobre isso. Só que existe algo que eu queria que vocês entendessem, que é algo muito precioso, porque a gente precisa falar de vidas. O que é isso aqui? Uma rosa. Quase que destruída, machucada. Certamente pisaram nessa rosa, machucaram, tiraram muita coisa dela. A rosa está bem acabada. O que eu preciso dizer para começar aqui é o seguinte: na maioria das vezes, é assim que as pessoas chegam nas nossas empresas. É assim. E se você só pensar em estrutura física, tecnologia... Gente, eu não estou falando que isso não é importante, vocês viram o vídeo. Isso é muito importante, muito, muito. Estratégia, eu vou falar sobre isso. Mas antes de tudo, se você não atentar que as pessoas chegam assim na empresa, o que antecede a liderança é você transformar tudo isso em vida. O que antecede a liderança é a vida que jorra de dentro de você. Não adianta a gente falar qualquer coisa se dentro de você não tiver vida. As pessoas que vão chegar na sua empresa, na maioria das vezes, não tem vida. E você tem duas opções: ou machucar mais e destruir, ou trazer um sopro de vida para a pessoa. Então a nossa função é trazer vida. É trazer vida. A pessoa vem e você traz vida para a pessoa. Traz vida. Para vocês nunca esquecerem de que vida é o principal na liderança, eu gostaria que cada um recebesse uma rosa dessa, por gentileza, que eu pedi para trazer para vocês. Pessoal, eu sei que é muito legal falar de
o dinheiro é muito bom, mas é a consequência. Antes de tudo vem a vida. Isso não é brincadeira. Quando a gente lida com pessoas, ele lida com vida. Não adianta você cobrar o seu funcionário para sorrir se ele está triste. Você precisa gerar sentimentos nele. E eu vou falar sobre sentimentos hoje que fazem o funcionário produzir. Deixa eu falar uma coisa. Existem sentimentos e valores preciosos que fincam estacas no coração dos funcionários, gerando, além da impulsão de ações, gratidão. Todas essas frases aí estão no meu livro, ok? Gera gratidão. Gera gratidão. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não entendem isso. E aí senta com um funcionário e fala, cara, eu quero que você faça isso, 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 isso. E eu estou mandando você fazer. Beleza. Fica tranquilo. Ei, você não pode dizer o que é melhor para alguém sem antes conhecer o coração da pessoa. Você não pode dizer o que é melhor para alguém sem antes conhecer o coração da pessoa. Eu tenho que dizer o que é melhor para ele. E muitas vezes o que é melhor para ele é uma palavra de confronto, uma correção. Mas olha, o funcionário sabe se você está preocupado com ele ou não. Ele sabe. Ele sabe. Agora, como é que você vai falar algo para alguém? Como é que você vai falar algo para alguém? Você todos os dias, ou dia sim, dia não, ou uma vez na semana, uma vez no mês, você vai na empresa. Você vai na sua empresa atender, falar com alguém, fazer uma reunião, certo? Não adianta você ter sorriso, postura, se você não tem nada para oferecer. Ei, na liderança, primeiro, é preciso ser para ter, para oferecer. Liderança é servir. Liderança é servir. Nada mudou, liderança é servir. Agora, e as pessoas não entendem isso, e aí começa a acumular problemas. E quando começa a acumular problemas, acontece isso aqui, ó. Vem a pergunta: por que os líderes morrem? Quantos talvez aqui que estão na frente de uma empresa, mas estão sufocados? Eu não consigo nem sorrir, Leandro. Desculpa o termo, eu estou de saco cheio, Leandro. Você não sabe o que eu estou passando. Está tudo estourando na minha cabeça, todo mundo vem falar comigo o tempo todo. Mas por que os líderes morrem? E aí tem uma lição que eu aprendi com um texto. É um texto bíblico, não leva para o lado religioso, tá? Traga como uma história, que para mim é uma das maiores histórias de liderança que existe. Moisés estava lá com, vamos botar os funcionários dele, o povo dele, até que certo dia chega o sogro dele, Jetro, chega lá. E aí, Jetro conversa com ele, bate um papo. No dia seguinte, Jetro chega e fica observando Moisés. E aí Moisés está falando com um, aí está lá Moisés lá. Aí tem um funcionário que vira assim: olha, fizeram fofoca lá do senhor. Aí daqui a pouco vem outro: poxa, a gente está muito cansado de trabalhar aqui, olha, está acontecendo tanta coisinha. Aí vem outro e fala assim: olha, isso aqui não está funcionando não. E tudo chegava em Moisés.
E aí Jetro fala assim, no final do dia, Jetro fala assim, Moisés, chega aí. Chega aí. Deixa eu falar um negócio para você. Se você continuar assim, você vai morrer e todo esse povo vai morrer. E aí ele traz uma das maiores lições de liderança que pode existir. Fala, Moisés, arrume pessoas, homens de verdade, homens que eu digo homem e mulher, né? Homens de caráter, que sejam líderes de 30, outros de 50, outros de 100, outros de 10, e que chegue até você apenas aquilo que só você pode resolver. Você só vai conseguir fazer isso na sua empresa se você preparar esses homens e mulheres que são líderes para te representar, para aquele pequeno problema que não era para chegar a você, alguém resolve. Até porque um grande líder forma pessoas melhores do que ele. Se você está vendo alguém crescer na sua empresa e você não fica feliz por isso, você está sendo um líder egoísta. Um grande líder faz outras pessoas chegarem no topo junto com ele. Vão resolver problemas maiores que você não teria habilidade para e nem competência para resolver. Então essa lição que Jetro, sogro de Moisés, traz, eu trago aqui para vocês como uma reflexão inicial do que nós precisamos fazer, gerar líderes. E aí, de repente, você vai perguntar assim, pô, Leandro, mas eu não estou num cargo de liderança. E aí eu falo para você o seguinte, liderança não é cargo. Liderança é posicionamento. Liderança é posicionamento. Posicionamento. A maneira com que você se posiciona. A maneira com que você lidera. Eu lembro de uma época que eu estava com 18 anos, eu tinha entrado para a igreja, eu não era da igreja, entrei na igreja, e aí eu virei para o pastor local lá na época, eu falei o seguinte, pô, aqui não tem escola dominical para jovens. Aí ele falou para mim assim, Leandro, não vem jovem aqui, Rio, carioca gosta de praia, domingo, sol, ninguém vai vir, não tem jovens. Eu falei, eu posso iniciar? Eu posso começar como professor de escola dominical? Ele falou, pode. Eu falei, então tá bom. Onde é que eu vou dar aula? Ah, no dia a gente vê. Tá bom. Eu fui, chamei alguns jovens, no primeiro dia tinham 2 jovens. Vou repetir para você. 2 jovens. Eu falei, pastor, e aí? Onde é que eu posso dar essa aula? E eu ia na época de bicicleta para a igreja, que eu não tinha dinheiro de passagem. Aí ele falou assim, ih, rapaz, esqueci. Pior que não tem sala para você. Tenta ver um cantinho aí. E não tinha cantinho. E aí tinha uma área, que tinha uma pequena marquise, mas estava chovendo. Eu botei uma cadeira atrás da outra e comecei ali. Então, ó, hoje nós estamos começando a nossa aula. E a nossa classe vai ser campeões da fé. E nós vamos fazer... Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa a quantidade, importa a sua intensidade. Eu estava tão feliz ali, e olha, eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos criar algo que é o seguinte, ninguém quer ir para a igreja, ok? Então a gente vai ter vôlei, toda quarta-feira na praia à noite, vocês vão levar os amigos para lá. E lá, a gente vai vender ideia para trazer na igreja de manhã. E ele vai fazer o seguinte, quem trouxer mais gente vai ganhar tantos pontos, e vai fazer assim, 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 aí vai ganhar um prêmio assim, vai ganhar uma caixinha de bombom e tal. Meu amigo, eu já estava fazendo gamificação, pontuação, premiação, sem saber. Resumindo, 3 meses depois, tinha 70 jovens e teve que alugar um colégio do lado, porque não tinha espaço. Sabe, mas se naquele primeiro momento eu ficasse assim, poxa, não me deram atenção, não separaram nenhuma sala para mim, é um absurdo, nem gosto dessa igreja, esse pastor safado e tal. Ei, faça a sua parte. Seja excelência, a excelência não depende dos outros, depende de você. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é liderança não é cargo, é posicionamento. E aí, para a gente falar de liderança, a gente precisa entender qual é o cenário atual. Leandro, por que é importante o cenário atual? Nós precisamos saber em qual mundo a gente está vivendo. É muito importante saber qual é o mundo.
Qual o mundo? Como são as pessoas hoje em dia? Leandro, para que é importante eu saber disso? São as pessoas que vão trabalhar com você. São seus funcionários. É a geração milênio, geração XY. É a geração que mais de 20% dos jovens de 13 a 23 anos estão se automutilando. Por causa de dores internas. E você precisa saber disso. Então, se você não entender qual o cenário atual? É uma geração com muitas informações e pouco aprendizado. A geração é aquela que, muita informação, mas pouco aprendizado. O tempo todo vem informação, Facebook, Instagram, WhatsApp, muita informação, mas pouco aprendizado. E aí, com isso, é uma geração imediatista e sem foco. Você precisa saber disso. Porque eu vou falar logo em seguida o que você tem que fazer com essa geração para gerar engajamento. Mas a geração é assim. Imediatista sem foco. Pessoal, vamos para lá. Aí todo mundo vai correndo para lá. Aí chega outro. Oi, aí, vou para cá. Está tudo muito rápido, muito fácil. Outra coisa muito grave. É uma geração que não aprendeu a ouvir não. Eu não sei. Eu aprendi a ouvir não diversas vezes. Aí o que acontece? Existe uma super proteção dos pais. Tudo pode, deixa, tadinho. Não pode fazer. Cuidado com meu filhinho. Tudo é bullying, tudo é não sei o que lá. Eu não estou sendo a favor de bullying não, ok? Eu estou falando de excesso de frescuralhada. Frescuralhada. Que forma um monte de frouxo. Aí, quando vai trabalhar na tua empresa com 18 anos, você fala o seguinte, cara, isso aqui não pode fazer. Que absurdo. Ai, eu vou com meu pai, com minha mãe. Fresco. É uma geração que não aprendeu a ouvir não. E você precisa gerar uma geração forte. Forte. Disposta. Eu não falei parte da história, mas durante um ano, esses meus líderes que foram desempregados, ficaram um ano, voltaram a estaca zero, racharam quem tinha de verdade para construir a história tudo de novo. Então, não aprenderam a ouvir não, você precisa ensinar tudo isso. Outra coisa, aprendem um pouco de tudo e não são especialistas em nada. Estou mentindo? Sei tudo. Inclusive são formadores de opiniões agora, que é uma maravilha. Fala tudo. Não, isso aqui... Mas o que você... Só leem enunciados. Só leem enunciado. Você viu o que aconteceu lá? Mas você leu a matéria toda? Não, mas eu... É geração. Eu não vou perder muito tempo com isso aqui, não. Finalizando. Com tudo isso, esse mundo precisa que você, eu, você, cada um, seja um líder de heróis. Vira a pessoa do seu lado e fala assim, você precisa ser um líder de heróis. A gente precisa transformar essa geração. A gente precisa, na empresa, gerar resultado. A gente precisa de pessoas. E aí, entra um ponto que agora começa a ficar mais agradável. Apaixonado é muito melhor. Fala a pessoa do seu lado assim, apaixonado é muito melhor. Gente, teve um dia que eu fui numa loja, vocês vão entender porque eu estou falando isso. Quantos aqui têm funcionários tarefeiros? Cumprem a tarefa. Deixa eu falar uma coisa para você, é horrível. Apaixonado é muito melhor. Outro dia eu fui na loja, aí cheguei, olhei um tênis, falei, cara, que tênis maneiro, fiquei olhando, tênis maneiro. E aí, ninguém vinha atender, aí daqui a pouco eu, oi amigo, tudo bem? Queria dar uma olhadinha nesse tênis aqui? Aí ele chegou assim perto de mim. Tem seu tamanho não? Não tem não? Pô, mas não tem de outra cor então, meu tamanho? De outra cor, eu gostei muito desse modelo.
Não tem não. Cara, não tem outro dessa mesma marca, outro estilo? Não, não tem. Esse é o último que está aí. Obrigado. Nenhum de vocês passou por isso? Várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. É o tarefeiro. Ele não está apaixonado por nada. Ele está ali, ó, tô indo, meti o pé, tchau. Olha só, é um cuidado que nós temos que ter todos os dias. Inclusive eu, todos os dias, todos nós. Mas aí existe um segredo, que é, precisamos gerar sentimentos que geram crescimento. Porque quando existe um sentimento, você briga pelo local, você vibra pelo local. Quer ver? Vou fazer uma confusão aqui. Quem é que torce para o Santos? São Paulo? Palmeiras? Corinthians? Brincadeira. Eu sou do Rio, então não tem nada disso aqui. Deixa eu falar. Olha só. Eu mexi com o quê? Com a paixão de vocês. Você que é corintiano, você pode vir aqui na frente que eu vou te dar uma camisa do Palmeiras para você vestir? Você... Não! Ei, que o seu funcionário seja assim, por amor à sua empresa. Apaixonado é muito melhor. Então, fica aqui uma dica. A escassez da produtividade de muitas empresas surge por causa de tarefeiros. Surge por causa dos tarefeiros. Estou ali para cumprir a tabela e tudo mais. Vocês querem um exemplo? Vou trazer um exemplo para vocês. Pode passar esse vídeo aí. Esse vídeo tem 15 segundos. Legal, né? Sabe o que é isso? O líder, o patrão, virou para ela e falou o seguinte: todos os dias você precisa regar o jardim. Ok. Cara, ei, pensa se isso não acontece em nossas empresas. O que é para fazer? O que é para fazer? Isso. E aí, essa pessoa, ao invés de estar limpando outras coisas, aproveitando outras coisas, cuidando de outras coisas, ela está perdendo o tempo dela. Perdendo o tempo dela, está perdendo o dinheiro do patrão, do líder. E isso que acontece muitas vezes nas empresas. O que é para fazer? Ela não raciocinou, não está apaixonada, não está nada. Então, no contexto das organizações, saber lidar com pessoas e fazê-las sentir-se parte do processo é uma arte das mais especiais e únicas. E com isso, eu quero trazer para vocês, vou passar aqui, quero trazer para vocês isso aqui, ó, sentimentos que geram crescimento. No capítulo 2 do meu livro, eu trago 10 sentimentos que geram crescimento. Não vai dar tempo de falar deles aqui, eu vou falar só de um ou dois. E aí, se você quiser, já sabe que é para doação do GRAC, você pode ir ali fora e comprar o livro. Mas, o que é importante nisso aqui? Se você não entender quais são esses sentimentos, vou dar um exemplo. Você vira e fala para o funcionário: ó, você tem essa meta para bater. Ele fala: vou bater. Vou trazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acreditam que o nosso destino está totalmente ligado às nossas decisões? Sim ou não? O nosso destino está totalmente ligado às nossas decisões. Sim? É mesmo? É mesmo? Quantas pessoas vocês conhecem que tomam uma decisão e não chegam no destino? 31 de dezembro, pega o papelzinho lá. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou ganhar mais, eu vou entrar para a igreja, vou parar de fumar, vou parar. Ok. Academia, né? Vou dar um exemplo da academia.
Chegou no dia 3 de janeiro, ele vai para a academia. Chegou na academia, 3 de janeiro, ele teve que andar 2, 3 quadras. E aí parou o carro já revoltado, chega na academia, os aparelhos tudo lotado, tem que preencher ficha, demora. Ele vira para o gerente e fala o seguinte: ei, não tem condição de malhar aqui nessa academia, não é? Tudo lotado. O gerente fala: amigo, volta daqui a 15 dias, que esses aí são aquelas pessoas que decidiram dia 31, daqui a 15 dias eles não estão aqui não. Calma aí. O seu destino não está ligado às suas decisões, mas às atitudes posteriores, congruentes às decisões. As atitudes posteriores, congruentes às suas decisões. Aí sim. Aí sim. Ah, eu vou fazer... Você conhece um monte de gente. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, tal. E não faz. Então, nós precisamos gerar sentimentos. Qual sentimento você precisa gerar no seu funcionário? Um deles, por exemplo, é coragem. Porque muitos funcionários têm medo de agir. Concorda? Muitos funcionários têm medo. Alguns têm medo até de você. Tem medo de agir. E você precisa estimular coragem, atitude. Gente, o que mais falta na empresa é atitude. Gente, vem cá, vocês viram o vídeo? Vocês acham que eu sei fazer alguma coisa aquilo ali, que vocês viram aqui em cima? Não sei. Ei, eu preciso gerar no funcionário coragem para ele ter atitude de fazer coisas muito melhores do que eu sei. Eles são melhores do que eu. Atitude. Vocês não estão entendendo. Atitude. O que acontece? Agora eu vou descer para cá. O que acontece sobre a atitude? Muitas vezes, tem uma árvore aqui, e aí o funcionário fica aqui embaixo assim, ó. Aqui tem um fruto. E aí, dá um exemplo. Finge que isso aqui é um fruto. Tá. Aí ele está aqui. E aí falta no funcionário atitude de pegar o fruto. A maioria dos lugares, o funcionário fica esperando. Fica esperando. Fica esperando. Só falta atitude. E aí o tempo passa, os dias passam, você está cobrando um monte de coisa, e o que falta é atitude. Parabéns. Obrigado. Uma salva de palma. Pode levar esses R$200, é seu. E aí, nesse momento, você está pensando assim: caraca, por que eu não fui? Por que eu não fui? Pô, eu não sabia. A maioria das nossas oportunidades vem assim. Você tem que tomar atitude. Atitude, cara. Levantar, ela falou de fruta, eu vou subir. Eu não vou ficar embaixo da árvore esperando. Atitude. Os medrosos nunca viverão experiências extraordinárias. Tenha atitude. Ensine o seu funcionário a ter atitude. Ensine. Ensine a ter atitude. Inspire ele para ter atitude. E mais do que isso, gere expectativas. Ei, as expectativas movem as nossas ações. As expectativas movem as nossas ações. São as expectativas. Você já viu? Você concorda que a expectativa move a minha ação, a sua ação? Não? Não? É porque a outra vez eu falei e agora vocês estão com medo, né? Então, olha só. A mãe tem uma filha, e a filha lá tem 7 anos, 8 anos, e a mãe todo dia fala assim: vai pentear esse cabelo, vai escovar esse dente, vai se arrumar, olha como é que você está saindo de casa, vai se arrumar, 9 anos, 10 anos, 11 anos, e a mãe sempre fala a mesma coisa: vai escovar o dente, 13 anos, 14 anos, 15 anos. De repente, ela começa a se arrumar, pentear o cabelo, passar perfume e sair. Alguma expectativa entrou na vida dela. Sim ou não? Nós somos assim também, nosso funcionário assim. Então, pense se na tua empresa tem plano de carreira. Aonde ele vai chegar? A maior frustração dos funcionários é não saber onde vai. Onde é que eu estou indo? Não sei. Plano de carreira.
celebra com ele, vibra com ele. Gente, vibrar com funcionário não é brincadeira. É importante. Eu não me misturo com os funcionários. Eu sou o dono e... Ok, não estou dizendo que você tem que atender todo mundo, não. Você vai ter o seu tempo e todas as suas coisas, seus compromissos. Tem uma história muito legal, no primeiro livro lá, que diz assim, no primeiro dia, Deus criou céus, terra, tal, vírgula, e viu Deus que foi bom. Aí eu estou lendo, ok. No segundo dia, Deus fez isso, e viu Deus que foi bom. Falei, botou isso aqui de novo. No terceiro dia, Deus fez isso, vírgula, e viu Deus que foi bom. Aí eu entendi. E continuou assim. Quando chega no final do dia, Deus vira e fala assim, isso que eu fiz foi muito bom. Ei, celebração gera criatividade para o dia seguinte fazer coisas melhores. Você precisa celebrar. Você precisa celebrar. Celebração gera criatividade. Você quer que... A gente falou de tanta coisa aqui, robô, de um monte de coisa. Como é que você vai gerar criatividade nos seus funcionários para criarem coisas assim? Se eles estão tristes, apáticos. Celebração, nunca esqueça isso, gera criatividade. Não estou dizendo que tem que ficar fazendo festa todo dia, toda hora, não. É com compromisso, comprometimento, tem que bater meta, tem que bater recordes, tem que crescer. Mas nunca se esqueça disso. E com isso, você vai gerar nos funcionários engajamento. Uma das formas de não frustrar é fazer com que as pessoas participem das ideias. Senta. Pessoal, o que você acha? O que você acha? A ideia é deles. Quando a ideia é do funcionário, ele vai fazer muito mais afinco do que você chegar com uma ideia formada. Não estou dizendo que de vez em quando você tem que tomar uma decisão. A decisão é sua. E outra, depois de você decidir, não tem mais espaço para opinião. Fique claro isso. Uma coisa é, vamos dar ideia, vamos discutir, tá valendo, pessoal, em cima disso, então agora eu decido isso, todo mundo, ok? Ok. Depois disso, o que passar disso é rebeldia, e aí é outra conversa. Então, para finalizar essa parte, grandes ideias com atitude geram encantamento. Grandes ideias com atitude geram encantamento. Eu vou acelerar. Vamos lá. O alicerce da liderança. Então, a gente já falou sobre vida, e agora a gente vai falar sobre o alicerce, como as pessoas te veem. Como que deve ser, como tem que estar fincado. Como tem que estar fincado. Tem uma história, que talvez muitos aqui conheçam, que é de um alpinista, que estava subindo uma montanha, e ele, com neve, muita neblina à noite, chega lá quase lá em cima, ele escorrega, e começa a cair e despencar. E aquela parte que prende a corda, solta, e ele consegue lá quase descendo, segura a corda, prende e fica preso. À noite, frio, não enxerga nem um palmo na frente dele por causa da neblina. Sozinho. Ele começa a clamar a Deus e fala, Deus, me ajuda. O que eu faço? Me salva, me ajuda. Passa um tempo e Deus fala, solta a corda. Solta a corda. No dia seguinte, ele é encontrado morto, preso na corda, segurando firmemente a meio metro do chão. Ele não confiou no líder dele. A minha pergunta é, você confia no seu líder? Ou você é um líder confiável? O alicerce da liderança. Ninguém se move, ninguém faz nada com desconfiança. Não faz. Desconfiança e egoísmo andam juntos. O que é egoísmo? Eu penso no meu. Eu não confio nele, eu penso no meu, vou garantir o meu.
você é um líder confiável? Pessoas que confiam produzem muito mais. Não esquece isso. Pessoas que confiam produzem muito mais. É terrível. Tirar algo de alguém que não confia, algo bom, é quase uma insanidade. O cara não confia. Estamos falando do alicerce. Então, a pergunta que eu faço, então, qual é o alicerce da liderança? Esse aqui, ó. Isso não tem, vou falar que nem o Paulo, isso não tem em faculdade, não tem no colégio, não tem em lugar nenhum. Mas isso aqui é o alicerce da liderança. Parece banalizado hoje em dia, mas honra, lealdade e credibilidade, isso aqui é o alicerce da liderança. Ensinar para as pessoas o que é honra. Honrar os seus líderes e honrar seus liderados. Não adianta você honrar seu líder se você não honra o seu liderado, porque ele está vendo. Honra, lealdade, tratar com verdade, tudo isso e a credibilidade. A moeda mais poderosa do mundo é a credibilidade. Com ela, você reconstrói tudo, quantas vezes for necessário. Quando a gente fala de credibilidade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem a reunião comercial lá, e eu me empolgo com a reunião comercial, né? Porque eu fui no comercial, e aí estou vendo a galera motivado, pulando, empolgado, e eu me empolgo e não faço conta direito às vezes. Aí eu falei o seguinte, ó, se bater a meta tal, eu vou dar uma viagem assim, mas não sei quantos mil reais. Aí eu chego no corredor, no nosso núcleo estratégico, eu falo, rapaz, fiz a maior cagada, não fiz a conta. Se ele bater a meta, eu perdi. Ei, se for necessário, perca dinheiro, mas não perca a sua credibilidade. Cara, não tem nada mais frustrante para o funcionário de ver que você falou alguma coisa e não cumpriu. Como é que você vai pedir alguma coisa para ele depois, cara? Honra a sua palavra, a sua credibilidade. Olha só, a gente não está falando de erros. Eu tenho 1 milhão de erros, muitos dos meus líderes conhecem. Eu estou falando de honra, credibilidade e lealdade. Para o time, a missão está acima das questões pessoais e, por isso, todos são leais e trabalham em prol de um objetivo maior. Isso é o que o alicerce da liderança gera. E aí eu quero falar rapidamente sobre isso aqui, ó. Isso aqui é um segredo muito, muito, muito poderoso. Caminhando ao lado. Por quê? Vou trazer um exemplo de um líder que eu gosto muito, chamado Jesus. Jesus, ele falava para multidões, sim ou não? Ok. Mas ele andava com 12. Ele caminhava ao lado com 12. Ele brincava com 12. Jogava bola com 12. Conhecia a intimidade desses 12. É ali que se finca as estacas. Você não vai conseguir liderar todos lá embaixo, mas os seus líderes diretos têm que ter total intimidade e conexão contigo. Total. Caminhar ao lado é entender isso, que você tem que estar com os seus líderes diretos. Lá na empresa, uma vez por ano, eu faço uma viagem internacional com os meus diretores diretos. E quando eu entro no avião, eu falo assim, ó, a partir daqui, não pode falar de trabalho. E a gente vai conhecer outra cultura, jogar bola, parque da Disney, conhecer. Inclusive, semana que vem, a gente vai fazer uma viagem. No período do ano, caiu agora. Pô, Leandro, mas o que tem a ver com isso? Ei, aquele momento para ele, para você também deve ser, mas para ele é muito importante.
Ele está conhecendo você de verdade. E você conhecendo ele de verdade. Leandro, tem quando você faz viagem internacional. Vai para o churrasquinho da esquina. Senta com ele ali, cara. Senta com ele. Você ganha, não é dentro das 4 linhas, é fora das 4 linhas. Anota isso que é importante. Senta com ele, conversa com ele, os seus líderes diretos. Esse cara que mete a cara, esse cara que está lá todos os dias. E aí, transformamos mais vidas nas conversas de bastidores do que nos discursos no palco. Transformamos mais vidas nas conversas de bastidores do que nos discursos no palco. E quando você faz tudo isso, você já viu quando o pessoal fala assim, estão me copiando, vão tentar copiar a minha empresa. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse livro aqui não é um livro de fórmula, ok? Não é um livro de fórmula. É um livro de segredos e princípios poderosos. O que é fórmula? Quando você pega um perfume, eu não sou conhecedor nato nisso, mas eu sei que 70%, 80% é uma fórmula. E 20%, 30%, 15% é a essência. E quando você passa por alguém, o que você sente? O cheiro. Cara, a essência que você deixa na sua liderança é o mais importante. Então, é importante você estudar tudo no mercado, analisar concorrentes e tal, mas a sua essência não conseguem copiar. Esses caras aí, que tudo aconteceu, só esqueceram da essência. A essência é única. A essência é única. E aí, passando, mais uma coisa muito importante. A defesa da cultura. E aqui eu estou falando de como vários heróis aqui. A defesa da cultura é você blindar, proteger a visão. Blindar e proteger a visão. Muitas coisas você vai dar espaço, vai ser amigo de todo mundo e tal. Agora, quando entra uma segunda visão, que não necessariamente está errada, mas é apenas uma segunda visão. Divisão vem da palavra duo, que é 2 visões. Então, não permita isso. Se alguém tiver uma outra visão, eu não estou falando de estratégia, eu estou falando de visão, você precisa ser radical. A defesa da cultura. Radical. Radical. Existe uma... Você é comandante do seu barco, sim ou não? Da sua empresa, sim ou não? Tá. Então, tem uma história que conta que tinha um comandante de barco, estava mar adentro, e esse barco começou a ventar muito, o barco começou a sacudir, um mar revolto, tudo acontecendo, e o comandante começou a entrar em desespero. Aí o comandante começou a ir para um lado e para o outro, fala, pessoal, reza aí para o seu Deus, ora para o seu Deus, faz alguma coisa para parar essa fúria do mar e essa tempestade. E aí, ele começa a falar o seguinte, olha, joga os bens para fora, joga os bens para fora. Começa a jogar. E aí começa a perder bens, perder bens, perder bens, perder bens. Até que ele vai, desce, e vai lá embaixo no porão, e encontra um cara dormindo. Você sabe o nome desse cara? Acorda esse cara aí. Amigo, que você vai? Ora aí o seu Deus, faz alguma coisa, cara. O mar, as coisas aqui e tal. E aí ele começa a falar com o cara, até que certo momento ele pergunta o seguinte, quem é você? Da onde você veio? Qual é a sua missão aqui? O que você está fazendo? E aí eu te pergunto, você muitas vezes espera o seu barco estar desgraçado, destronado, para depois saber quem está entrando na sua vida? E aí, para piorar, Jonas vira e fala, olha, tudo isso que está acontecendo aqui é por causa de mim, porque eu estou em rebeldia aí e tal, e o mar está tudo assim por causa de mim. E aí o comandante vira e fala, ok, nós vamos até algum local aí de areia para te deixar. Então o recado às vezes que eu dou é o seguinte,
Você já recebeu um sinal de algumas pessoas ou coisas que tem que sair na sua empresa e você continua esperando? E aí não sabe o que acontece no meio do caminho. Em cima disso, eu falo sobre selecione muito bem o seu time. E eu vou falar outra coisa aqui, calma. Selecione muito bem o seu time. O que é isso aqui? No livro eu detalho a contratação, a maneira de você contratar, todos os detalhes. Tem gente que contrata, não olha nem no Facebook, nem no Instagram, gente. Pô, o Instagram entrega tudo, o Facebook entrega. O cara vai lá e fala assim, eu sou revoltado, eu sou não sei o que lá. Vai ser contigo, homem. Meus últimos patrões não valem nada e tal. Você é o próximo. Está lá escrito. Leandro, não pode olhar Facebook. Não pode por quê? Está aberto. Selecione muito bem seu time. Fora os detalhes que não tem como falar aqui sobre as habilidades, competências e tudo mais. Mas muito mais saber o desejo da pessoa. Tá. Então, defesa do seu time. Vamos lá. Pessoas que você precisa eliminar. O improdutivo, o displicente e o ingrato. O improdutivo, o displicente e o ingrato. Tem que produzir, tem que gerar resultado. Para isso você tem que ter métrica, tem que acompanhar, tem que dar feedback. O displicente, porque displicência não tem nada a ver nem com competência. O cara displicente é terrível. Preguiçoso. Então, você tem que tirar. E o ingrato. Esse aí, o cara que é ingrato com o pai, com a mãe, vai ser ingrato com você, em algum momento. Ok? Sim, risco de 8,83%. Mas, o que é isso aí, Leandro? Jesus tinha 12. Só que um deles, que é equivalente a 8,33%, podem te trair. Mas eu quero falar uma coisa para você nunca mais esquecer. A essência do mal não pode mudar a essência do bem. Continue acreditando nas pessoas, cuidando das pessoas, investindo em vidas. Continue, continue. Vamos lá. Gestão de negócio é resultado. O resto é purpurina. Então você precisa dar resultado. Você precisa dar resultado. Gestão é resultado, tá? E aí, detalhes. A riqueza invisível para muitos. O que é detalhes? Você precisa ser excelente em tudo. Quando você olha um violão de R$500 e um de R$20 mil, olhando rápido, parece a mesma coisa. Mas quando você cheira, quando você olha as cordas, os detalhes, esse trazem valor. Então você precisa ter detalhes que geram valor. Detalhes. A riqueza invisível para muitos. Tá? A maior concorrência de uma empresa são funcionários mal treinados e falta de gestão. Lembra que eu falei no início que toda sexta-feira a gente dá um treinamento? E esse treinamento traz lado cognitivo, lado emocional e também treinamento de função. É muito importante. E aí, aqui a gente está falando de gestão, tem que ter sistemas, estratégia, controle. Eu não vou adentrar isso, porque tem pessoas aqui mais competentes que eu, já falaram sobre isso. Inovação, métrica, gamificação. Lá na empresa é tudo gamificado. É a maior doideira e é legal pra caramba. É só vocês verem como vocês reagiram com a gamificação, né? Então funciona muito, tá? Pessoal, sobre excelência, quando você tem algo, um plano, uma visão, presta atenção, uma coisa é ter estratégias, outra coisa é ter um plano muito bem definido, ok? Eu acredito nisso aqui, ó. Quem tem plano B, nunca acreditou no plano A. Se você não tem total convicção de onde vai chegar e não acredita no plano A, você acha que você vai vender a ideia para alguém? Para o seu funcionário? Volto a dizer, uma coisa são estratégias, outra coisa é um plano muito bem definido.
Quem tem plano B, nunca acreditou no plano A. Vamos lá. Liderança inspiradora. Você precisa ser um líder inspirador. Você precisa ser um líder inspirador. E a pergunta que eu faço é, não importa o cargo ou função que esteja executando, a pergunta é, você inspira? Quando amanhã, depois da manhã, pergunte para 5 pessoas, qual é a área que ela vê em você, que você a inspira? Cuidado com a resposta. Você não precisa inspirar em tudo. Se eu for fazer comida, vocês vão se decepcionar. Se eu for jogar basquete, vocês vão se decepcionar. Não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que eu me inspiro em uma área espiritual. Eu gosto de um cara lá dos Estados Unidos que é maravilhoso, só que ele é desse tamanho. Ele me inspira na área espiritual, mas não na saúde. Ok? Então você precisa inspirar na área que você age. Não perca o brilho no olhar. Não perca o brilho no olhar. É o brilho que atrai, é o brilho que faz as pessoas ficarem perto de você, é o brilho, é a maneira com que você fala, é a maneira com que você fala com os olhos. O carro é novo, é lindo, maravilhoso, mas está todo empoeirado, está todo sujo, ele não atrai, percebe? Então é o brilho no olhar, é a maneira que você transmite, é a maneira com que você passa. Isso é muito importante. Tem que nascer em você, tem que estar dentro de você. Tem que estar dentro de você. Entenda uma coisa, antes de ter metas, tenha a chama. A chama dentro de você para você transmitir algo, para você passar algo. O líder precisa ter, gente. Você pode ter ideia mais mirabolante, só que se você não tiver chama para passar, não contagia, não inspira. Antes de ter meta, tenha chama. Antes de ter planejamento, tenha chama. Antes de qualquer coisa, tenha chama dentro de você. A intensidade, a entrega, a pressão, a chama que arde dentro do peito. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que é arder dentro do peito? Pega alguém, um fósforo, risca, acende e coloca em você. A primeira coisa que você faz é pular. Quando você tem chama, você pula, você não consegue ficar parado. Isso é chama, isso faz com que as pessoas sigam o teu sonho. É a chama. Se você sair daqui aceso, ninguém consegue te apagar. Ninguém. É a chama. E outra, a chama contagia. E aqui eu estou partindo para o final. Eu não vou nem falar a última parte que não dá, que é seu poder da visão. Mas a chama contagia. A chama contagia. Não, faço não. Não, gente. Gente, a chama contagia. Isso aqui é muito importante vocês saberem. Eu ia falar no final sobre o poder da visão, mas você já sabe o poder da visão. Paulo é mestre em falar sobre isso, sobre visão. O poder da visão é algo fundamental. Quando a sua visão é curta, nada dá certo, a adversidade te derruba. Mas eu preciso que, se sair só com isso aqui, já está mais que suficiente. A chama precisa arder em você. Entenda uma coisa, quando você tem chama, as pessoas ao seu redor são contagiadas poderosamente. Nada mudou. Na liderança precisa ser inspiradora. Não significa que você não vai brigar, que não vai acontecer coisa. Não, não é isso. Mas você briga com o brilho no seu olhar ao falar, a contagiar. E eu queria encerrar com um vídeo de 2-3 minutos. Esse vídeo, eu não quero que vocês prestem atenção em nada em relação à letra. Não é isso que é importante aqui. E nem o local. Eu quero que vocês olhem o brilho no olhar da primeira pessoa que está cantando. E depois, de uma segunda pessoa que entrou para dar uma palavra. Só que ela está tão contagiada que algo acontece. Mais uma vez, repare no brilho do olhar. E aqui eu encerro o que eu tenho para falar sobre uma liderança inspiradora. Eu gostaria de ter a ousadia, se vocês me permitem, de todos ficarem de pé para ver esse vídeo, que é só 2-3 minutos. E, se possível, bota esse som no talo, para você sentir o brilho e a paixão dentro das pessoas.
till I overflow. I wanna cross. I wanna cross over. Fill me up, oh, till I overflow. 'Cause I wanna cross over. I wanna cross over. Que você possa sair daqui inspirado, que Deus possa te abençoar. Gratidão pela oportunidade, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado. E aí? Entenderam o que eu disse, sim ou não? E olha, o que ele falou é menos do que eu vejo na empresa dele, é menos do que eu vejo com o time dele. O que ele falou aqui não reflete a realidade do que ele consegue com aquele time. Um time que ama, um time que vive, um time que morre se for pela missão, um time que acredita, um time inspirado, um time que... Vocês não têm noção, ele não falou tudo. Ele não falou tudo para vocês. Ele não falou tudo, acreditem, ele não falou tudo para vocês. Parabéns, amigo.